Boa noite a todos e todas. Que bom estarmos reunidos para darmos continuidade ao nosso 6º encontro da formação catequética sob o Diretório para a Catequese. Nós vamos retomar o que estávamos vendo. Nós estamos no capítulo 1, é isso? A revelação e a sua transmissão. Nós estamos na página 43, onde fala-se sobre o processo da evangelização. E nós vimos aqui cinco partes deste processo, que é a caridade, o testemunho, a conversão, o itinerário catecumenal e a comunhão e missão, que fazem parte. E agora, no parágrafo 33, nós vamos retomar, que a gente viu na semana passada a letra A, mas vamos retomar para melhor entendermos que a ação missionária é o primeiro momento da evangelização. Então, o primeiro momento de uma evangelização é a ação, agir missionariamente. Como a gente já ouviu, que a igreja, ela por sua natureza, ela é missionária. A igreja, ela nunca deve ser, igreja que eu falo não é as pedras, nós, né? A igreja, ela nunca deve ser nem o Papa, nem os bispos, nem os padres e nem os cristãos leigos. Não devem ser pessoas que vêm à missa e só vão para sua casa e pronto, cumpriram sua obrigação. Não, a igreja por natureza é missionária. Ela vem, ouve a palavra e vai evangelizar. Porque nosso Senhor Jesus Cristo, quando fundou, criou, constituiu a igreja, Ele disse: vocês vão por todo mundo, anuncie o Evangelho e batize-os e ensine tudo o que vou ensinar para vocês, tudo que eu ensinei. Então significa que a igreja recebe esse mandato de Deus e agora vai praticar. Ou seja, ela vai evangelizar, ela vai anunciar, ela vai batizar, ela vai ensinar tudo o que Jesus pediu. Quem quiser acolher vai se converter, como hoje a gente ouviu no Evangelho. Os leprosos foram curados, mas só um. Cadê os outros leprosos catequistas? Que não vieram agradecer a Deus, que já estão gastando o seu agradecimento nas coisas do mundo e não vão ser verdadeiros catequistas, e assim vai. Então, esse parágrafo 33, a ação missionária é o primeiro momento. Mas a gente vai evangelizar de qualquer jeito? Vamos só sair aí pelas ruas e anunciar: Jesus vai voltar, viu? A salvação existe, aceite Jesus. Não, tem um jeito de ir. E aqui nós vamos ver esses jeitos de ir. Primeiro, testemunho. A melhor forma de ser missionário é testemunhar. Quando a gente vai num depoimento de um júri, tem o condenado, a pessoa que foi o réu, digamos assim, condenado não, réu, e tem as pessoas que viram o crime, o que ele fez, que vão testemunhar. Testemunhar é alguém que viu, alguém que sabe o que aconteceu, a não ser que seja um mentiroso, que vai inventar alguma coisa sobre aquela pessoa, ou o que ela fez, ou o que ela não fez, ou para condená-la, ou para libertá-la. Então, às vezes possa ser que nós cometamos, melhor dizendo, um erro tremendo, sermos falsas testemunhas, como se fôssemos contratados pelo diabo para anunciar não Jesus, mas o que não é de Jesus. Aí a gente vai e anuncia o pecado. Nós não estamos testemunhando no sentido autêntico do que Jesus pediu, é contrário. Mas estamos testemunhando, só que não é testemunhar a favor, é contra. Estamos sendo como que alguém que foi comprado por um advogado para mentir, para libertar, digamos assim, o réu que é culpado, para ele não ser condenado. Aí a gente vai
na nossa casa, a gente vive brigado com a nossa mãe, com o nosso pai, com o nosso filho, nosso irmão. Estamos testemunhando as coisas não de Deus, mas o que Deus não pede. Estamos na comunidade, a gente falta a missa, mais que tudo, estamos testemunhando o quê? Contrário do que Jesus ensina. Mas aqui o que nós vamos ver é o testemunho. O testemunho realmente de quem aceita Jesus, conhece Jesus, encontrou-se com Jesus, fez a experiência de Jesus, se alimenta de Jesus. Então esse testemunho inclui abertura do coração. Se meu coração estiver fechado, não tem como eu testemunhar que Jesus é o Senhor, é o Salvador, morreu na cruz para nos salvar. Não tem. Se meu coração estiver fechado, eu vou testemunhar é que Ele morreu e foi bom, e mandou morrer. É mais ou menos assim. Porque a vida que eu vou levar é de um drogado, é de um traficante, é de um ladrão, é de um infiel com o marido, com a esposa, é de um católico que nem quer saber de missa, de rezar, de ajudar a família, nada disso. Porque o meu coração está fechado, não está aberto. Então o testemunho inclui a abertura do coração, capacidade de dialogar, não impor, não querer só que a sua vontade, porque você sabe que é da igreja católica, que é a igreja verdadeira, e você vai impor. Não, você vai dialogar, você vai anunciar Jesus, o outro vai acolher. Não vai, mas eu não vou brigar com ele, com ela, porque não acolhe. Não vou dizer que vai para o inferno porque não aceita. Não, eu vou dialogar. E dialogar não quer dizer só naquela hora, vai ser naquela hora, em outro momento num churrasco, em outro momento numa festa, no ônibus. Haverá situações em que eu vou dialogar com as pessoas, né? Depois, continuando, capacidade de diálogo, capacidade de relações de reciprocidade. Eu me relaciono, ofereço e recebo. Não sou só eu, como sou, por exemplo, faz conta que eu sou um padre, eu falo, vocês calam. Não quero que vocês não me ensinar nada. Vocês são todos ninguém, não sabem de nada. Não, jamais. Tem tanta coisa que eu posso aprender até com um bebezinho, a dar risada, a ser simples, humilde, assim vai. A disponibilidade de reconhecer os sinais do bem, quer dizer, reconhecer que Deus, antes de eu chegar na vida do fulano, ciclano, já agiu, já fez alguma coisa de boa. E a presença dele nas pessoas que encontram. De fato, Deus se encontra no coração. É no coração, viu? Aquele leproso que não era mais leproso, que foi curado, voltou, foi no coração que ele encontrou-se com Deus. No coração das pessoas a quem se quer comunicar o Evangelho. Ele sempre chega primeiro. Deus chega antes de mim. Deus chega antes de você no coração do teu pai. Deus chega antes de você no coração da tua mãe. Deus chega antes de você no coração do teu esposo, da tua esposa, do teu namorado. Não esqueça disso. Eu vou anunciar, mas Deus já chegou antes de mim. Porque quando era batizado, quando foi batizado, Deus já chegou nela. E antes de ser batizado, Deus já chegou, porque Ele que colocou ela aqui, a pessoa aqui. O reconhecimento da primazia da graça é fundamental, ou seja, primeiro lugar é a graça de Deus, depois é o meu anúncio, o meu testemunho. O anúncio que eu faço do Evangelho não está em primeiro lugar do que a graça de Deus no coração do outro. Quando a gente não reconhece isso, que a gente pensa assim, a pessoa é crua, não tem nada, é como, pode ser atual, a gente compra um pendrive, ele vem zerado, né? Não tem nada nele, não é assim? Aí a gente coloca no notebook, no computador e vamos ali alimentando ele, colocando alguns arquivos, umas fotos, algumas coisas importantes, umas músicas que interessam para nós, não é assim? Aí vamos enchendo ele, não é assim? No ser humano não é assim. Não somos nós que vamos alimentar o amor na vida da pessoa, o perdão na vida da pessoa, a justiça. Antes de nós, quem chegou? Deus. Deus já está lá. Eu vou apenas como que regar com a água, para a pessoa permitir com que essa graça que está no coração dela, que é Deus, comece a crescer.
de justiça, de amor, de misericórdia, assim vai. Mas quem chegou antes foi Deus. Em primeiro lugar, Deus, na vida da pessoa. Depois, com o meu anúncio, sou eu. Não eu, mas o anúncio que eu faço de Jesus. Os discípulos de Jesus, por isso, condividem a vida com todos, testemunham mesmo sem palavras a alegria do Evangelho que suscita questionamentos. Então, para testemunhar, não precisa só falar. O teu viver bem de marido, esposa, cristão católico, comprometido, de vir à missa nas pastoras, isso daí vale muito mais do que muitas palavras. Vale muito mais do que eu vir aqui dar um discurso, falar bem bonito, mas não viver. Claro que o falar bonito e o viver bonito é o melhor, né? Mas o mais bonito é o viver do que o falar. Então, o testemunho, que também se exprime como diálogo do respeito, no momento oportuno se faz anúncio. Então, eu testemunho, a minha vida realmente anuncia Deus, ou melhor, é de quem vive para Deus, eu estou anunciando Deus. Então, esse testemunho se transforma em anúncio, tá? E o anúncio possa ser que não se transforme em testemunho, se eu só falo, mas eu não faço. Em um dos evangelhos, São Mateus, onde Jesus, ele anuncia nas bodas, e também em outros momentos, mas nas bodas de Caná, São João, falei Mateus, ele fala sobre tantas e tantas coisas. No final ele inicia o seu primeiro milagre. Mas também em outra passagem, ele fala bonito, passa pelo meio dos outros e todo mundo fica admirado. E diz São Mateus, porque ele anunciava como quem tem autoridade. Ele falava e ele vivia. Se eu quero ser um padre de autoridade, o que eu anuncio aqui no ambão, na missa, o que eu estou anunciando aqui agora, como padre formando os catequistas, o que eu anuncio num retiro, numa palestra, se eu viver, eu vou ser um padre de autoridade. Se hoje vocês sendo catequistas, anunciam para as crianças e vivem, e vêm à missa e rezam em casa, e ajudam na comunidade, vocês são catequistas de autoridade. Mas se eu só falo aqui e o meu viver lá fora é porcaria, é mau testemunho, é como se não fosse padre, então eu não tenho autoridade. Vão brincar de mim, vão tirar sarro de mim, e até quem tem autoridade as pessoas tiram sarro, mas é diferente. Quando Jesus passa pelo meio dos homens e eles ficam admirados porque ele falou com autoridade, chamam ele de filho do Beelzebub, de diabo, não sei mais o que, zombam dele, mas só que a autoridade dele fala mais alto. É aí que está o segredo. E a gente precisa ser assim. Você quer ser um filho de autoridade? Seja obediente realmente a teu pai, a tua mãe. Seja uma filha realmente que busca Deus, se alimenta de Deus, é autoridade. Pode ter certeza que ela vai permitir você namorar, não vai ficar implicando, porque conhece a filha que tem. Quando não se deixa, é porque também conhece a filha, o filho que tem, que vai dar dor de cabeça, não vive autoridade. Desrespeita em casa, não quer saber de rezar, briga com os irmãos, não quer saber de estudar, não tem autoridade. A gente vê como uma pessoa que é uma folha, o vento leva, vai. O pecado leva, vai, não sabe dizer não, né? E assim vai. Então, voltando aqui, isso tudo para dizer que o testemunho, quando ele realmente caminha no diálogo, no momento oportuno, ele vai ser anúncio. Aí vem a letra B, que apresenta a nós a ação missionária, que é o primeiro momento da evangelização, que fala sobre a sensibilização à fé e à conversão inicial. Eu devo ser uma pessoa sensível à fé e também sensível à minha iniciação na conversão, meu início de me converter. Sensível, ou seja, perceber, entender como é que Deus age
Deus está começando por ali, a minha vida vai melhorar, tem que melhorar. Então vamos lá. A sensibilização visam suscitar o interesse pelo Evangelho por meio do primeiro anúncio. Olha que beleza na vida de vocês, catequistas. Vocês estão lá na catequese, fizeram o primeiro anúncio para as crianças e elas ficaram vidradas. E a partir daquele primeiro anúncio, elas começam realmente a crescer, começam realmente a se interessar pelo Evangelho, porque aquele primeiro anúncio cativou elas. Elas amaram aquele primeiro anúncio, ficaram assim de olhos escancarados, dizendo, puxa vida, eu vou querer isso para a minha vida. Essa é a mediação da qual o Espírito pode se servir para tocar os corações das pessoas. Então, quando a gente faz o primeiro anúncio, que é o querigma, e as pessoas entendem pelo querigma, elas começam a permitir que o Espírito Santo medeie na vida delas para que elas possam servir ao Senhor. Servir ao Senhor. Os que buscam a Deus, aqueles que não creem, os indiferentes, os membros de outras religiões, pessoas que têm um conhecimento superficial ou distorcido da fé cristã, cristãos com uma fé enfraquecida ou que se distanciaram da igreja. O primeiro anúncio, bem anunciado, bem testemunhado, resgata essas pessoas, toca o coração dessas pessoas, ajuda essas pessoas para que o Espírito Santo, que por meio de nós falou e chegou no coração delas, elas buscam Deus, alimentam-se de Deus e desejam o Evangelho. Então, que a gente não faça um anúncio primeiro de Jesus para o outro de qualquer jeito. Possa ser que a gente se encontre com alguém, deixa eu ver aqui, pessoa que não crê, por exemplo. Aí a gente vai falar de qualquer jeito de qualquer jeito de Deus. A gente fala de qualquer jeito de Deus, sem alegria, sem amor, sem verdade. Será que este que não crê vai começar a crer? Os que são indiferentes, por exemplo. Tem gente que é indiferente, não respeita o outro, está nem aí, maltrata. Aí eu falo de Deus para essa pessoa, com medo, sem alegria, sem esperança, sem conhecer. Primeira vez que essa pessoa está ouvindo sobre Deus, será que ela vai parar de ser indiferente assim? Ou ela vai começar a acreditar no Evangelho? Porque o primeiro anúncio que eu fiz foi realmente o primeiro anúncio, para cativar, não é floreando, mas de verdade pelo testemunho. Quando a gente se depara com pessoas de outras religiões, a gente sabe conversar com elas anunciando Jesus? Porque tem muitos católicos que têm até medo de conversar com um protestante, com um crente, porque eles sabem mais que você. E por que eles sabem mais que você? Porque certamente a missa você falta mais que tudo. Na catequese não se preocupou e nem se preocupa hoje em ler a palavra, participar de formação, de realmente estar alimentando-se do que é doutrina da igreja e do que a igreja ensina, mas alimenta-se mais das coisas do mundo, dos WhatsApp da vida, dos Facebooks da vida, das fofocas da vida, e não do ensinamento da igreja. Como é que é o primeiro anúncio que a gente faz com essas pessoas? Nós vamos realmente anunciar ou não? Nós vamos ser autoritários, nós vamos brigar com a pessoa, porque nós não estamos fazendo um anúncio de diálogo, de respeito, de testemunho, mas é um anúncio qualquer, e assim vai. O interesse despertado, sem ser ainda uma decisão estável, cria as disposições para a aceitação da fé. Olha só, o interesse a despertou na pessoa, a pessoa começou a se interessar. Tudo isso é uma forma da pessoa aceitar a fé. Como eu, graças a Deus, estou permitindo, principalmente na pandemia, Deus tocar em mim, e eu estou percebendo quantas maravilhas Deus está fazendo
me usando como canal da graça dele na vida das pessoas. Eu estou percebendo isso. Então nós precisamos realmente fazer isso. Olha, ajudar a pessoa a despertar-se e ter interesse pelas coisas de Deus. E quando as pessoas começam a ter interesse pelas coisas da Igreja Católica, é uma riqueza tão grande. A gente fica, olha, tem tanta coisa que eu estudo e gostaria de estudar mais ainda. São coisas até mesmo próprias da vida de padre que eu não conheço profundamente ainda e que eu tenho sede de... Porque a gente vai se aprofundando, conhecendo as coisas da igreja, até mesmo coisas erradas do passado que aconteceu com bispos, padres, cardeais, papas na época, que faz parte da história da igreja, que eu me interesso e a gente precisa se interessar para melhor viver como um católico maduro, para melhor viver como um cristão que tem autoridade, e assim vai, né? Então devemos realmente ajudar a despertar no outro o interesse pela fé e aceitar a fé. Esse primeiro movimento do espírito humano para a fé, que já é fruto da graça, recebe diversos nomes: propensão à fé, preparação evangélica, inclinação a crer, procura religiosa. A igreja denomina simpatizantes aqueles que mostram essa inquietação. Tem gente que não é católico de verdade, mas acaba propensando à fé, acaba se interessando, acaba preparando-se para uma vida evangélica, mas não é ainda católico de verdade, é simpatizante. Letra C. O tempo de procura e de amadurecimento é necessário para transformar o primeiro interesse pelo Evangelho em uma escolha consciente. Então, se a gente procura tempo, amadurece, isso tudo é necessário realmente para nós sermos pessoas que vivem o Evangelho conscientemente. Se a gente não procura tempo em conhecer o Evangelho, as coisas da igreja, e não amadurece na fé, pode ter certeza que não vamos viver conscientemente o Evangelho e não vamos ser testemunho para o outro. Não vamos. A comunidade cristã, segundo a obra do Espírito Santo, acolhe o pedido daqueles que procuram o Senhor e durante o período necessário, por intermédio daqueles que designa, realizam a primeira forma de evangelização e de discernimento, mediante o acompanhamento e a explicitação do querigma. Então a comunidade está tendo sede de Deus, se alimenta de Deus, vem para a catequese, para a formação, todo domingo está na missa. Essa comunidade vai ser aquela que vai acompanhar o fulano que começou a chegar, que agora, aliás, eu vi, não é a primeira vez, vocês fiquem espertos e vão atrás. Um casal que estava ali com as duas crianças, não é a primeira vez, eu já vi a 4ª vez eles na missa. A gente tem que estar atento, quem vem a primeira vez, e chegar lá e conversar. O cristão católico tem que ser assim. Isso é uma forma da gente se preocupar com o outro e perguntar, não tem vergonha não. Você já fez a catequese, já tem primeira comunhão, é casado, mora junto, não é casado, é segunda união, não é? Para a gente conhecer os da nossa comunidade. A gente tem que ter esse interesse. Não é para ser fofoqueiro não, é para ajudar a pessoa. Porque se a pessoa é formada em alguma coisa, nem todo mundo se coloca à disposição, mas quando a gente percebe, vai conversando, aí a gente já vai chamando a pessoa. E aqui está dizendo, se a gente não se interessa pelo outro, como é que nós vamos acompanhar o outro, para o outro amadurecer na fé? Como é que nós vamos ajudar o outro a ser consciente, a ter interesse pelo Evangelho? Se nós que estamos na comunidade não queremos acompanhar essas pessoas e não queremos nos amadurecer também. Esse tempo, também chamado de pré-catecumenato, no itinerário catecumenal, é importante para o acolhimento do anúncio e para uma resposta inicial e uma conversão inicial. Com efeito, já contém em si
o desejo de se afastar do pecado. Olha, já esse itinerário, ele já contém em si o desejo de se afastar do pecado e de caminhar seguindo os passos de Cristo. Esse processo pré-catecumenato, ele é isso daqui. A gente conhece a pessoa, ela vai começando a se interessar e a gente vai ajudando ela. Isso é o processo pré-catecumenal, né? Tudo bem até aqui, letra C? Quando perguntei da letra B, alguma pergunta? Não, tem certeza? Vamos lá, parágrafo 34, página 44. A ação da catequese iniciática está a serviço da profissão de fé. A profissão de fé, todo mundo lembra, né? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, todo mundo lembra, né? Então, esta ação da catequese que inicia esse pré-catecumenato está a serviço da fé. Ou seja, tudo que nós formos anunciar nesse período de as pessoas estarem chegando e começarem a despertar-se para o Evangelho, tem que estar a serviço da fé. Se o que eu anuncio não é que eu creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que não é que eu creio em Jesus Cristo, seu único vibrará, então vai dar errado esse anúncio. E é preciso estar unido. Então vamos lá. Aqueles que já conheceram Jesus Cristo sentem crescer o desejo de conhecê-lo mais intimamente. É o que eu acabei de falar. Quando a gente vai se aproximando de Jesus, como hoje, os leprosos, um só que reconheceu e voltou, esse se ajoelhou, adorou, agradeceu diante de Jesus. Jesus diz: vai apresentar-se ao sacerdote. Ele foi. Quando a gente está aproximando, mais sede dele, mais vontade de alimentar a gente tem, porque ele vai abrindo, iluminando a nossa vida de uma forma que a gente não quer mais as trevas, a gente só quer a luz. Ele vai purificando nós de uma forma que a gente não quer mais o pecado, só quer a vida na graça. Ele vai conduzindo nós numa vida de misericórdia, de amor, que a gente não quer mais saber de ódio, de vingança, mas de amor e de misericórdia. E assim vai. Então é exatamente isso daqui. Aqueles que já conheceram Jesus Cristo sentem crescer o desejo de conhecê-lo ainda mais, de ser bem discípulo dele, de estar próximo dele, de segui-lo, de ser uma pessoa alegre e feliz e ajudar os outros a serem alegres e felizes, né? Expressando uma primeira opção pelo Evangelho. Primeiro o Evangelho. Eu optei pelo Evangelho, eu não optei pelo mundo, eu não optei pelo pecado, eu não optei pelo mal, eu não optei pela inveja. A minha opção é o Evangelho, é a boa nova. Eu quero viver isso, eu quero ser assim como Jesus me apresenta, lá em casa, com a minha família, aqui na igreja, no meu trabalho, no meu namoro, nas minhas amizades, na minha vocação, e assim vai. Na comunidade cristã, a catequese, juntamente com os ritos litúrgicos, ou seja, a missa, o casamento, a primeira comunhão, a crisma, uma bênção, um velório, tudo isso são ritos litúrgicos. As obras de caridade e a experiência da fraternidade inicia no conhecimento da fé e no aprendizado da vida cristã. Quer dizer, ajudar as pessoas a iniciarem na vida cristã. Então, quando ela vem, por isso que na missa, olha, na missa, não é o único, mas é o principal momento da pessoa encontrar-se com Deus. Por isso que na formação dos leitores e ministros, eu tanto prezo ler, proclamar direito à palavra, cantar com alegria o salmo, estar aqui celebrando e servindo. Tudo isso para louvar, porque louvar, adorar, bendizer o Senhor, porque isso evangeliza. Evangeliza. A liturgia da Igreja Católica é uma riqueza tremenda, que quando a gente entra no mistério e celebra o mistério, a gente sabe que está no céu. É o estar no céu. E por isso celebrar com amor, que é exatamente isso daqui, né? Na comunidade cristã, a catequese,
Aí a catequese junta-se com quem? Com os ritos litúrgicos, na missa. Junta-se com as obras de caridade, ajudar os mais pobres. Junta-se com a experiência da fraternidade, aprender a ser irmão com o outro, aprender que o inimigo não é inimigo, é irmão, aprender que o outro não é adversário, é irmão. Essa experiência da catequese com essas coisas inicia a pessoa no conhecimento da fé. Ela vai ser iniciada em conhecer a fé, em aprender a vida cristã. É isso que é vida cristã, em favorecer o caminho espiritual, o caminho que ela vai caminhar para a espiritualidade dela, não o caminho que ela vai traçar sem espírito, sem alegria, sem espírito. Não, esse caminho leva a pessoa a realmente ter uma vida de espiritualidade. Favorece o caminho espiritual que provoca o quê? Uma progressiva mudança de mentalidade e de costumes. Claro, eu antes de conhecer Jesus, eu maltratava, eu roubava, eu tinha inveja, eu tinha as pessoas da igreja como gente hipócrita, como gente de panelinha, como gente que só se preocupava com eles. Agora eu entrei na comunidade, eu comecei a fazer experiência, eu vi que também tem isso, mas é muito mais do que isso. Eu começo aqui pela celebração da missa, na formação da catequese, vivendo o outro como irmão, ajudando o necessitado na obra de caridade. A minha mentalidade, que era de um jeito, de ser egoísta, de pensar só em mim, de não partilhar, tudo isso vai por terra. Começa a mudar. Começa a mudar, aos poucos, progressivamente. A minha mentalidade de viver somente as coisas do mundo começa a mudar. A minha mentalidade de trair o esposo, porque é gostoso que meus amigos me chamem de homem, de macho, bom, verdadeiro, homem com H, porque estou traindo a minha esposa, começa a mudar. Por quê? E progressivamente eu estou me entregando, eu estou formando, eu estou me alimentando da fé, estou me aprofundando, me amadurecendo, né? Feita de quê? De renúncias. Eu começo a renunciar a algumas coisas, de luta, porque eu vou lutar contra o pecado, contra as coisas ruins, e também de alegrias, é claro. Ser uma pessoa que é alegre porque Deus fala, Deus alimenta, Deus perdoa, Deus apresenta a sua palavra, apresenta a sua Eucaristia, dá-nos a salvação, a alegria de não ter ódio, de não ter vingança, a alegria de saber que a santidade é o melhor caminho, assim vai. Então, meus irmãos, minhas irmãs, olha que bem, está fazendo um retiro, só esse pedacinho aqui na comunidade, até aqui, só isso daqui, só isso dá para fazer um retiro. O discípulo, eu vou até colocar um asterisco, porque eu vou dar uma formação com isso, formação. Depois você está vendo aí, eu estou escrevendo aqui, tá? Formação. Aspectos da formação. Tudo isso já é, quando eu li, eu não tinha visto isso desse jeito. E na hora da formação agora é diferente. O discípulo de Jesus Cristo está então pronto. Agora desse jeito aqui, ele está pronto para a profissão de fé. Quando, por meio da celebração do sacramento de iniciação, batismo, Eucaristia, crisma, ele é enxertado, ou seja, colocado dentro de Cristo. Tá bom? Agora eu e você devemos nos perguntar: nós estamos sendo esse discípulo de Cristo? Nossa vida está enxertada. O que é enxertar? Deixa eu baixar aqui. Ainda bem que tem, foi agora. Como é o nome dessa planta? Fala alto para o pessoal que ouviu. Gente, você não sabe o nome dessa planta? Hã? Orquídea. A orquídea azul, ela é azul mesmo? Vocês não sabiam disso, né? Não é. Não existe orquídea azul. Houve um enxerto. Colocaram um líquido, uma química aqui, quando ela estava para crescer, antes de crescer, lá na raiz, não sei como é que fala o nome, e dali cresceu a orquídea azul. Isso é enxertar.
Então, enxertar a minha vida na de Cristo é exatamente isso. Eu ir lá desde o início, no princípio da vida de Cristo, e começar a crescer a partir dali para ser um novo Cristo. Exatamente é isso daqui, ó. O discípulo de Jesus Cristo está então, depois que ele na catequese, celebrando a missa, aprendendo a ser irmão, vivendo a caridade, ele passou por esse processo, ele começou a mudar a mentalidade dele mundana, renunciou, lutou, tem alegria de servir Jesus. Ele agora está pronto para a profissão de fé, quando, por meio disso tudo, ele é enxertado em Cristo. Se na minha vida eu estou na catequese, aprendi a amar, a perdoar, aprendi a ser caridoso, a celebrar, eu venho, mas eu não enxerto a minha vida em Cristo, eu estou fora de Cristo. Eu não sou um outro Cristo, eu sou contra Cristo, porque as minhas ações, eu não quero renunciar à droga, eu não quero renunciar às coisas erradas, eu não quero renunciar a andar com sainha bonitinha, mostrando a bunda para os outros, ter o prazer pelo meu corpo, porque eu quero ser católico, ministro, leitor, mas também lá no mundo eu quero viver as coisas do mundo, eu não estou enxertado no Cristo, então eu não estou pronto para ser discípulo de Jesus. É o que está dizendo aqui. Se eu não tiver enxertado ali, inserido, unido, sendo um com Cristo e não sendo contra Cristo, não posso ser discípulo. Tá bom? Tudo bem, meu Deus? Será que maravilha isso daqui que eu não tinha percebido? Dá até vontade de ir para o céu agora. Esta etapa corresponde ao tempo do catecumenato e ao tempo da purificação e iluminação do itinerário catecumenal. Alguma pergunta sobre esse parágrafo 34? Vamos lá. Eu tenho, mas não vou fazer. 35, parágrafo 35. A ação pastoral, ou seja, o que é ação pastoral? O nosso agir aqui, ser catequista, ser padre na comunidade, ser leitor, ser dessa pastoral, daquela pastoral, a ação dessa pastoral, a ação, ou seja, o agir, o levar, o anunciar, o testemunhar Cristo, o evangelizar. Essa ação alimenta a fé dos batizados. Por isso que nós não podemos dizer, sou católico só porque venho à missa no domingo. Não posso, porque o que alimenta a fé minha de batizado é a ação pastoral. Eu agir nas pastorais, eu viver, eu testemunhar, eu trabalhar nas pastorais. Então, voltando, a ação pastoral alimenta a fé dos batizados e ajuda-os no processo permanente de conversão à vida cristã. Por isso que a gente, pastoral familiar, testemunhando a vida de pastoral familiar, alimenta a fé de quem é batizado. A pastoral da pessoa idosa, alimenta realmente a fé da pessoa que é idosa, e porque vai ter ali um relacionamento de carinho, de acolhida, de preocupação com o outro, né? Os vicentinos ajudam a alimentar a fé dos batizados que estão sem fome. Aquela ação ajuda a alimentar a fé, tanto de quem leva quanto de quem recebe, e assim vai. A catequese bem realizada alimenta a fé das crianças e do catequista, né? Na igreja, voltando, né? E ajuda no processo permanente de conversão. Toda ação que a gente faz na pastoral bem feita ajuda a pessoa na permanência dela, na vivência diária dela, e se convertendo. Claro, agora, se a gente tem preguiça de vir à missa, tem preguiça de estar na pastoral, não quer saber, nós estamos perdendo a oportunidade de ajudar as pessoas a serem alimentadas na sua fé e a caminharem todos os dias para se converterem. Aí nós estamos permitindo com que essas pessoas tenham uma fé imatura, simplória,
e não queiram de jeito nenhum ser cristão nesse mundo de verdade, discípulo de Jesus, porque nós não estamos agindo pastoralmente, não estamos sendo, como a gente cantou hoje no Salmo Responsorial, pastores que conduzem as pessoas pelos vales tenebrosos, para elas não terem medo, para o jardim da vida eterna. Porque nós não estamos cuidando uns dos outros, não estamos nos importando, não estamos preocupados em melhorar o outro, em ajudar o outro a se converter, em ajudar o outro a se tornar cristão, né? Depois, na igreja, o batizado, impulsionado sempre pelo Espírito Santo, alimentado pelos sacramentos, pela oração e pelo exercício da caridade, e ajudado pelas múltiplas formas de educação permanente da fé, procura tornar seu o desejo de Cristo. Olha só, vamos voltar, porque é partes. Na igreja, quem? O batizado. De que forma? Impulsionado sempre pelo Espírito Santo. Eu e você devemos saber disso. Quem impulsiona, quem conduz a nossa vida é o Espírito, mas a gente precisa permitir ele impulsionar. Porque se a gente não permite o Espírito Santo impulsionar nós, quem é que vai impulsionar, mandar para frente, conduzir? O diabo. E a gente precisa, por quê? Se nós batizados permitimos sempre, não é de uma vez ou outra, um domingo, no Natal, no Ano Novo, na Páscoa, no batizado, no casamento só. Não, sempre. E permitimos sempre o Espírito Santo nos conduzir. Se nós sempre alimentamos-nos dos sacramentos, todo domingo na missa, se nós sempre rezamos, todo dia eu rezo de verdade, não fazer assim para espantar mosquito, mas rezar de verdade, se todo dia, se sempre, não só uma vez eu ajudo o necessitado, não só uma vez eu dou alimento, não só uma vez, mas sempre que precisa de mim, e todas as vezes que eu ensino o outro a ser educado na fé, procuro eu, então, tornar o meu desejo, a minha vontade, o desejo de Cristo. Olha que bonito isso. É como São Paulo diz, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. É Cristo que vive em mim. Então eu torno desse jeito o meu desejo, o desejo de Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, eu como padre, você como cristão leigo, catequista, seminarista, devemos nos perguntar: o meu, o teu, o nosso desejo é o de Cristo? Estamos caminhando para isso ou não? Se não, comecemos a partir de agora a fazer com que o nosso desejo seja o de Cristo. Qual é? Sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Mateus capítulo 5, versículo 41. Ser perfeito como o nosso Pai é perfeito. A gente deve pedir a Deus essa perfeição. Essa perfeição que é isso daqui, ó. Viver a caridade, a fraternidade, celebrar com prazer, com alegria, tirar cada dia mais os pensamentos, desejo e vontade do mundo, lutar contra isso para ser de Cristo, para ser discípulo, para ser enxertado em Cristo, para estar dentro de Cristo, né? Aí o nosso desejo vai ser o de Cristo. Queira essa graça, deseje. Peçamos a intercessão da Senhora para isso. Nisso consiste, então, o chamado à santidade para entrar na vida eterna. Quer entrar na vida eterna? Queremos entrar na vida eterna? Olha o caminho aqui. O caminho é esse, caminho da vida eterna. Caminho da vida eterna. O início dessa etapa corresponde ao tempo da mistagogia
do itinerário catecumenal. Então, olha aqui, o que nós estamos vendo é exatamente o processo da evangelização, né? E esse processo da evangelização, nós vimos caridade, testemunho, conversão, itinerário catecumenal que nós estamos vendo agora, tá bom? Vamos parar por aí. Quarta-feira que vem, anote aí, fazendo um favor, deixe. Que dia que é quarta-feira que vem? Hoje é dia 11, dia 18, é? Ai, gente. É 18, então anota aí, dia 18 de novembro. Aniversário da minha irmã, mais nova, que é mais velha que alguns daqui. É 18, beleza? Às 8h30, um pouquinho depois da missa, estaremos. Hoje começou 8h30 em ponto, né? E está terminando antes da 9h30 em ponto, né? E outro. Vamos ficar em pé para recebermos a bênção. O Senhor esteja convosco. Por intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, de seu esposo glorioso São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Tenhamos todos uma boa noite e de em paz caminhando nesse itinerário catecumenal de evangelização que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Deus abençoe.